Capítulo 36. Lúcia decidiu tomar um banho aromatizante quando terminou de organizar tudo que foi se amontoando em seu aposento naqueles últimos dias. Aproveitou o momento para refletir mais uma vez sobre a conversa que tivera com o avô naquela manhã. A cada dia que passava, a relação deles se intensificava e era notório que tinham muito em comum. Podiam ficar horas e horas conversando que não se cansavam. Ao contrário, ela adorava se descobrir nele. Apreciava os conselhos recebidos e sabia que ele estava certo quando falava sobre o fardo das escolhas erradas. Lúcia, quando decidiu se afastar de Torã, não pensou por quanto tempo seria ou no filho que estavam esperando, ou em todas as mudanças pelas quais passara para estar com ele. A única coisa que tinha em mente era que não poderia prejudicá-lo, e o simples fato de permanecer ao lado dele era considerado o pior agravante. Então, fez o que achou ser a melhor saída para aquela situação. Plantou raiva e insegurança no coração dele ao tratá-lo com frieza e indiferença, quando mais precisava dela. Ela era consciente de que em algum momento teria que procurar Torã para conversar, mas ainda não se sentia preparada para confrontá-lo sem demonstrar a fragilidade e o desespero contido. Talvez fosse melhor se prorrogasse aquele distanciamento até ele voltar da segunda fase do treinamento. Depois ela veria o que fazer. Provavelmente o tempo e a separação se encarregariam de causar um enregelamento nos sentimentos que ele nutria por ela, favorecendo assim o seu intuito. E se Torã não conseguir se recuperar, o que ele irá fazer? Pensou receosa. O entardecer começava a sombrear o ambiente quando voltou ao quarto para se trocar, e apenas alguns raios solares vindos da janela davam a luminosidade que precisava. Ao passar pelo espelho, parou diante dele e se posicionou de lado enquanto desatava o nó do roupão, deixando que se abrisse totalmente na frente. As roupas largas disfarçavam bem, mas olhando com atenção não havia como negar. Gostava de ver as mudanças que o corpo dela sofria e, num estado de puro encantamento, começou a acariciar levemente o próprio ventre, já bem saliente, com movimentos circulares. Os seios também estavam maiores e muito mais bonitos. A natureza é mesmo sábia, pensou ao se autoavaliar. Além das mudanças que o corpo sofre ao longo dos meses, uma nova percepção surge, nos tornando mais suscetíveis a esta nova realidade. E pensar que daqui a alguns meses serei... Por que não me contou? Disse uma voz grave, vinda de um dos cantos do quarto. O corpo inteiro gelou ao ouvir aquele som profundo e muito familiar. Instintivamente fechou o roupão com força e se virou para encará-lo. Um vulto grandioso apareceu em seu campo visual, se transformando em Torã, com toda a sua esplendorosa integridade. O tecido negro da roupa o deixava mais imponente do que já era, e a postura rígida, com as costas levemente apoiadas na parede e os braços cruzados diante do peito, denunciava seu verdadeiro estado sombrio. O coração de Lúcia disparou quando encontrou o olhar dele. Não pode ser, pensou atônita. Por que não me contou? Repetiu pausadamente com a mesma intensidade. Torã, a voz dela se tornou um sussurro. Como entrou aqui? Não era bem aquilo que queria perguntar, mas não conseguiu falar nada melhor. Ele saiu de onde estava e veio se aproximando a passos largos e firmes, daquele jeito que Lúcia tanto amava, se impondo com a presença marcante e dominadora.
Ao se movimentar na direção dela, a iluminação do local foi acionada e Lúcia observou que caminhava sem nem ao menos mancar ou se desequilibrar, totalmente curado. Ágil, Torã parou diante dela e, segurando os pulsos, fez com que as mãos de Lúcia se abrissem e soltassem o tecido, deixando à mostra mais uma vez a gravidez. Solte-me, por favor, suplicou. Até quando você pretendia esconder esse sucessor de mim? Os olhos cinza brilhavam intensamente. Por que não me contou, Lúcia? A voz indignada, apesar de contida, ecoou por todo o aposento. Eu ia falar, disse acuada, mas nada saiu como planejei. Primeiro o acidente, depois, quando despertou, não achei certo ir logo dizendo tudo o que estava acontecendo. Você precisava de repouso, descanso, tranquilidade e não de preocupação. Então, ao invés de contar quando fui melhorando, resolveu fugir de mim, me deixando largado num canto qualquer. O tom acusador na voz grave de Torã a deixou com os olhos marejados. Não é verdade. Eu deixei você aos cuidados de sua família e de seus amigos, de pessoas que realmente podem ajudá-lo. Se eu me afastei, foi para o seu próprio bem, afirmou com a voz engasgada. Ah, que ótimo! De repente, todo mundo se achou no direito de saber o que é melhor para mim. A ironia era evidente. Os seus pais com certeza sabem o que é melhor para você, disse num tom mais baixo. Um breve silêncio pairou sobre eles. Do que está falando? Perguntou desconfiado. Lúcia aproveitou que ele se encontrava confuso com o que acabara de ouvir e se desvencilhou daquelas mãos, com um movimento brusco de braços. Assim que se viu livre, apertou novamente o roupão contra o corpo, fechando-o por completo. Mas quando tentou se afastar, ele a segurou pelos ombros, obrigando-a a encará-lo. Fale. Lúcia respirou profundamente antes de tudo, enquanto Torã a analisava cuidadosamente. Nenhum gesto passou despercebido a ele, e ao fitá-la, teve a impressão de que aqueles lindos olhos verdes pareciam envergonhados. Eu ouvi toda a conversa que teve com seus pais, naquele último dia em que nos vimos. Eu cheguei um pouco mais cedo e, quando percebi que não estava sozinho, fiquei aguardando na sala ao lado. E não pude deixar de prestar atenção em tudo o que Nori falou. Torã, a princípio, pareceu incrédulo com aquela confissão, mas a expressão dele logo se normalizou. Se não fosse o aumento da pressão dos dedos sobre a pele delicada, Lúcia poderia até achar que ele não havia se lembrado. Um grande engano que quase a confundiu. Um pesar insuportável voltou a se instalar sobre eles. A incompreensão transbordava pelos poros de Torã, quando se pronunciou. Você resolveu se distanciar por conta dos absurdos que Nori disse sobre nós? Ele imediatamente a largou e andou alguns passos na direção oposta, parando para encará-la. Eu não acredito que fugiu, ao invés de conversar comigo. Se me lembro bem, há uns meses, me culpou de não ter sido verdadeiro e ter omitido a chantagem de Sorai. E agora você age da mesma forma? Lúcia saiu do estado atônito e rapidamente se colocou na defensiva. São situações completamente diferentes que não podem ser comparadas, enfatizou. Você é uma pessoa influente no seu meio e tem chances de crescer muito mais profissionalmente, se estiver com a pessoa certa ao seu lado. Respirou profundamente. A sua mãe tem razão em se preocupar com o seu futuro e é importante para a sua raça que se envolva com alguém igual a você. E eu não posso e não quero te prejudicar. Por favor, procure entender. Torã passou a mão pelos cabelos por 2 vezes seguidas, um gesto que Lúcia sabia traduzir muito bem. Em primeiro lugar, você também faz parte da minha raça, enfatizou pausadamente, enquanto a encarava com aqueles olhos
que mais pareciam tempestades se formando. E depois Nori não pode ter razão sobre algo que nunca vivenciou. Ela só conhece um jeito de se relacionar com as pessoas, e no seu entender, dever, obrigação e orgulho são os únicos sentimentos que sustentam laços afetivos. Ela não sabe o que é amar, que dirá se entregar plenamente a alguém, mesmo quando me refiro ao seu companheiro e aos sucessores. E posso dizer sem sombra de dúvidas que eu também era assim, até você entrar na minha vida. A única coisa que eu entendo nesse instante é que não vou deixar de viver esse amor por conta da minha carreira, ou de qualquer outro trabalho que pretendo desenvolver futuramente. Fui claro? Lúcia fechou e abriu os olhos rapidamente, tentando romper o efeito avassalador que aquelas palavras e o olhar dele haviam provocado nela. Precisava se manter serena, pois sabia que não seria nada fácil convencê-lo de que os argumentos dela tinham fundamento. Também não sabia até quando ainda conseguiria manter o falso controle. Toran, me escute, por favor. Nós precisamos ser racionais e talvez deixar tudo como está seja a nossa melhor opção. Eu sinceramente não vejo outra saída, pelo menos por enquanto. Você está passando por um momento muito decisivo na sua vida e qualquer deslize pode ser muito ruim para a sua carreira. Parou para tomar fôlego e para organizar melhor os pensamentos. Essa linha de raciocínio não tem o menor fundamento, interrompeu-a bruscamente. Agora escute você. Nós dois sabíamos que não seria nada fácil lidar com todas as mudanças e com essa miscelânea de raça, cultura e valores. O que você esperava? E o que aconteceu com todo aquele discurso de não costumo me arrepender das minhas escolhas. É assim que você resolve os seus problemas, Lúcia? Fugindo? Disse com a voz um pouco alterada. Pronto. Se a intenção dele era atingi-la, havia conseguido. Lúcia ficou muito irritada. Se tinha algo que a deixava furiosa, era quando questionavam a própria lisura. Ela semicerrou os olhos, inclinou um pouco mais o corpo para a frente, diminuindo a distância entre eles e mantendo um semblante forjado de que se dane o mundo, o enfrentou. Realmente não é o meu perfil voltar atrás nas minhas decisões. Eu apenas não esperava ser recebida com tanta hostilidade, e muito menos ser a causadora da destruição da vida de uma pessoa. Desculpe minha falha ao considerá-lo como uma pessoa comum. Talvez a palavra semideus seja o termo mais correto para você, Toran Agur. Eu não sei se deu conta, mas as pessoas daqui estão sempre esperando muito de você. E talvez decepcioná-los não seja a coisa certa a se fazer. Pelo menos não agora, que você está prestes a se tornar um comandante de sei lá do que. Certamente o desabafo havia chegado liquidando as poucas chances de se entenderem. Ele abriu a boca para contra-atacar, mas parou no meio do caminho, ao perceber que aquele tipo de discussão não levaria a lugar algum. Por fim, respirou fundo por 2 vezes e, buscando um tom de voz mais comedido, falou: Eu vou desconsiderar seu sarcasmo inconveniente. E se me conhecesse bem, já saberia que eu não estou nada preocupado com o que os outros pensam ou falam sobre nós. No meio daquele confronto verbal, os olhos de Vanádio não paravam de sondá-la. A voz dela também mudou, soando menos agressiva, quando voltou a falar. Parecia mais uma súplica. E se as pessoas deixarem de lhe respeitar por minha causa ou pela história que eu carrego? Certamente ficará preocupado. E se lá na frente você se arrepender e for tarde demais para voltar atrás? Já pensou nisso, Toran? A respiração quase ofegante evidenciava o destempero. Lúcia se afastou um pouco. Precisava respirar, se acalmar ou simplesmente achar uma lógica para tudo aquilo.
Buscou respostas enquanto vasculhava aquele espaço que agora chamava de lar, mas nada do que encontrou serviu para tranquilizá-la. Nada, a não ser aqueles olhos que a examinavam, com intensidade e reflexão, impedindo-a de escapar. Ela sabia que Toran tinha razão. Lúcia se afastara quando ele mais precisara de atenção e cuidados, deixando ambos parcialmente destruídos. Mas ao contrário do que ele acreditava, o amor dela havia somente aumentado naqueles difíceis dias de separação, deixando-a quase enlouquecida pela falta de notícias e pela ausência dele. Realmente não havia dúvida de que Toran era muito importante para ela e que não pensaria duas vezes antes de largar tudo novamente para ficarem juntos. Mas tê-lo ao lado dela implicava suportar todas as pressões e cobranças que porventura aparecessem em seus caminhos. Um bombardeio em terras desconhecidas. E no meio daquele fogo cruzado, ela precisaria se resguardar, se impor e principalmente sobreviver. Toran emudeceu por alguns instantes, enquanto os olhos dele prendiam os dela daquele jeito insuportável. Naquele instante, o que mais queria era ler os pensamentos e entrar na mente dela, para poder acabar com todos os temores. Os olhos de Lúcia refletiam um medo oculto, deixando-o ainda mais convicto de que precisava persuadi-la de que juntos nada nem ninguém conseguiria atingi-los. Porém, separados, ambos seriam alvos fáceis para aqueles que se opusessem ao amor deles. Toran precisava tentar mais uma vez, e quantas outras fossem necessárias. Quando falou, a voz dele estava um pouco mais tenra. Como pode pensar que a sua presença atrapalharia a minha vida? Ao contrário, com você por perto eu me sinto feliz, realizado e completo. Sou capaz de comandar e vencer o universo inteiro se precisasse. Parou para organizar os pensamentos e controlar as emoções, sabendo que não passava de uma frustrante tentativa. Eu sou sincero quando digo que jamais senti algo assim antes. Nem sequer imaginava que pudesse acontecer com alguém. Não com esta intensidade. E numa última tentativa de chegar ao coração dela, completou: eu te amo, Lúcia. E amo muito mais agora que carrega um sucessor meu. E você não pensou duas vezes em jogar tudo isso fora, em dar as costas para o que considero o meu bem mais precioso, que é o nosso amor. Em seguida, desviou os olhos e se sentou na beirada da cama, completamente fragilizado. Mais uma vez se encontrava vulnerável diante dela, deixando que uma tempestade de sentimentos varresse para longe as ruínas da imensa muralha que criara em torno de si ao longo dos Rams, e que naquele momento não passava de poeiras ao vento. Afinal de contas, para que paredes de pedras, se Lúcia conseguia destruí-las com um simples gesto, um olhar ou apenas um sorriso? Toran nunca refletira sobre as injustiças, até porque ele sempre estivera no comando da própria vida. Entretanto, diante de tudo o que passara, ele estava propenso a acreditar nas ironias do destino e nas armadilhas que envolviam o coração. Enquanto esteve atrás da própria fortaleza, permaneceu protegido e totalmente inatingível, sem que ninguém conseguisse ultrapassar os limites que ele mesmo impunha. Acreditando ser a forma correta de agir e viver, Toran se preservara de todos que conviviam com ele. Mas, ao revés de tudo aquilo, desde o dia em que a conheceu, ele passou a ser o pedinte, esperando qualquer sobejo da atenção e do carinho dela. E naquele momento, tinha consciência de que sem Lúcia na sua vida, ele teria muita dificuldade em sonhar, lutar ou até mesmo respirar. Realmente ele precisava dela,
em todos os sentidos, e estava disposto a mover montanhas para que continuassem juntos. Não havia dúvidas de que lutaria por ela e pelo sucessor que estavam esperando. Os cabelos dele em desalinho de tanto que passava as mãos e os traços endurecidos denunciavam o desespero que sentira naqueles últimos sams e que ainda sentia. Ambos permaneceram em silêncio por algum tempo, quebrado apenas pelo som ofegante das próprias respirações. Toran segurou a cabeça entre as mãos e fechou os olhos, tentando se reequilibrar. Sempre que o assunto era o relacionamento deles, sentia o controle interno sendo arrastado para longe. Estava sem forças, sem energia e sem saber como seguir adiante. Também não era para menos, tendo em vista a maré de fatos estressantes e conturbados pelo qual vinha passando. Mesmo com a vista embaçada pelas lágrimas, Lúcia não tirou os olhos dele um minuto sequer. Tinha vontade de gritar e de correr para os seus braços. Não queria mais ser racional, coerente ou dona da razão. Estava cansada de esconder os próprios sentimentos, cansada de pensar primeiro nos outros, de não priorizar os próprios anseios. Por causa daquele amor, teve coragem de largar tudo e ir morar num lugar totalmente diferente. Por causa dele, brigou, chorou, sofreu e aguentou calada a indiferença de algumas pessoas. Agora, mais do que tudo, queria acreditar naquelas palavras e daria qualquer coisa para que ele estivesse certo ao afirmar que a vida dele não seria prejudicada por ela. Ai, Senhor, como posso aguentar tudo isso? Eu o amo demais e não quero abrir mão desse amor. Ajude-me, pensou no auge do desespero. Toran, como se ouvisse o apelo dela, ergueu a cabeça, encarando-a novamente. O olhar continuava sério, mas as feições pareciam amenas. Venha aqui, ordenou passado um tempo. A voz mais suave ainda soava como um trovão. Lúcia demorou a dar o primeiro passo. Sentiu as pernas trêmulas e o coração querendo saltar pela boca. Lentamente se aproximou, parando diante dele. Ela continuou segurando as bordas do roupão com muita força, deixando os dedos esbranquiçados com a pressão. Eles se entreolharam por mais um tempo, até que ele a puxou para mais perto com um dos braços, posicionando-a no vão entre as longas pernas, enquanto a outra mão segurava suavemente os frágeis pulsos de Lúcia, fazendo com que os dedos soltassem o roupão, deixando mais uma vez a silhueta à mostra. Você permite que eu beije o meu sucessor? Perguntou gentilmente. Havia uma emoção contida quando falou. Se ele não a estivesse segurando pela cintura, certamente Lúcia teria ido ao chão. No fundo sabia que, se ele a tocasse novamente, não iria mais resistir. O mundo parecia girar em câmera lenta, e, se chegou a responder a pergunta, não percebeu. Uma cena que jamais seria esquecida enquanto vivesse. Em pé, posicionada de frente para ele, totalmente vulnerável e exposta, enquanto ele se inclinava sobre o ventre e depositava o mais doce e gentil dos beijos. O corpo inteiro dela estremeceu com o toque, e Lúcia instintivamente enterrou as mãos nos cabelos dele, puxando-o para o mais próximo que podia de si. As palavras eram desnecessárias naquele momento. Essa linguagem não verbal não dava margem às falsas interpretações. As lágrimas reprimidas desciam pela face dela sem nenhum controle. Toran sentiu que ela finalmente cedia e, aliviado, deixou que os lábios demorassem um pouco mais naquele beijo. Uma onda de calor passou por ele ao senti-la estremecer em seus braços. Imagens nítidas deles, da última vez em que estiveram juntos na terra, invadiram a própria mente.
libertando a saudade que o acompanhara durante todo aquele tempo. O contato da boca na pele delicada e macia de Lúcia despertou o desejo incontrolável de tê-la. Toran sentiu que ela tremia em seus braços e aquilo era bom. Era mais do que ele havia se permitido sonhar. Com receio de que ela ainda quisesse lutar contra aquele forte sentimento, rejeitando-o mais uma vez, usou grande parte do controle artaniano e lentamente deixou que os lábios provocantes traçassem um caminho sinuoso e úmido por toda a pele aveludada. Passou pela barriga, subindo ao colo, para logo depois seguir suavemente pelo pescoço e queixo, e terminando avidamente na boca, onde se deliciou novamente com o gosto adocicado que somente os beijos dela tinham. Lúcia, sem força e sem ânimo para lutar, se rendeu no instante em que os lábios macios dele tocaram sua pele. Mal suas bocas se encontraram, ela se jogou naqueles braços fortes, pronta para retribuir o amor e a paixão que os consumiam. Eu não sei mais se estou fazendo o certo ou errado, mas por favor fala que ainda me quer. Diga que eu não estraguei tudo, sussurrou próximo ao ouvido dele. Toran a agarrou como se Lúcia fosse um prêmio que acabara de ganhar e, sem parar de beijá-la, deixou que o roupão finalmente caísse sobre os pés dela. Os olhos brilharam quando a viu em seus braços e a saudade contida por tanto tempo surgiu com força total. Ele a segurou no colo assim que se levantou e a deitou com muito cuidado no centro da cama. Não negue esse sentimento que nos une, disse, olhando-a intensamente. Eu a quero demais, mas nesse instante temo machucá-la ou de alguma forma prejudicar o nosso sucessor, argumentou deitando-se ao lado dela e apoiando a cabeça numa das mãos. Confesso que eu nunca me interessei por estes assuntos e agora não sei muito bem como lidar com todos esses cuidados. Raros foram os momentos na vida em que ela teve vontade de jogar tudo para o alto e pensar somente na própria felicidade. Raras foram as vezes em que achou que aquilo valeria a pena. Naquele instante, vivia um desses momentos, se enchendo de coragem para seguir em frente. Antes de responder, Lúcia passou a mão no rosto que tanto adorava. Precisava tocá-lo para ter certeza de que não estava sonhando. Sentia tanto amor que parecia que iria explodir. Eu e o bebê estamos muito bem. Não precisa se preocupar. Agora, por favor, não pare de me beijar. Eu a amo, minha Lude, declarou-se enquanto beijava por todo o rosto. Um sorriso despontou nos lábios trêmulos. Eu o amo muito mais. Chega até a doer, sabia? Ele fixou os olhos nos dela com tamanha intensidade que Lúcia se viu presa mais uma vez. Eu não levo uma vida tranquila, como já percebeu, e também quero que saiba que não me arrependo do que fiz para conseguir chegar onde estou. Mas os meus sentimentos por você estão acima de tudo e o que mais desejo é que possamos viver isso juntos. Então, nunca mais saia de perto de mim, nunca mais me abandone de novo, compreendeu? Eu não tive escolha, Toran. Franziu a testa ao lembrar. Não pense que foi fácil deixá-lo naquelas condições, sem ao menos dar uma explicação dos motivos que me levaram a me distanciar de você. Eu pensei que agindo assim estaria ajudando de alguma forma. Fica comigo para sempre, que você me ajudará muito. Deixe-me cuidar de você e dos nossos sucessores. Lúcia ficou imóvel. Nossos? Pelo que sei, o povo daqui não curte muito esta história de procriação, grande família, amor materno e coisa e tal. Ele sorriu daquele jeito que ela tanto gostava.
sorriso aberto, relaxado. Noto que minha mulher anda bem informada. Parou para beijá-la. Deveria saber também que isso se tornou motivo de preocupação e que os órgãos responsáveis estão conscientizando a população do risco de extinção que o nosso povo poderá sofrer futuramente. Então, em prol de nossa raça, seremos vistos como exemplo, ao invés de insanos, se tivéssemos 4, 5 ou 6 filhos. Um respeitado casal prolífico, o que você acha? A risada de Lúcia ecoou por todo o quarto. Torã, você enlouqueceu. Não tivemos nem o primeiro filho ainda. Não acha que é muito cedo para pensarmos em termos mais? Você faz ideia do trabalho e da preocupação que um filho acarreta? Ele continuou a beijá-la por todo o rosto, pescoço, o colo. Sei sim. Não sabe não, respondeu arfando. Mas desse jeito eu vou deixar você bem ocupada ao meu lado, enquanto a gente cria toda a prole. Assim, você não pensa em fugir mais de mim. Eu acho tudo uma excelente ideia. Que eu saiba, filhos e relacionamentos duradouros não estavam nos seus planos futuros. Provocou-o enquanto acariciava. Disse bem, agora está. E o que fez mudar tanto? Você me fez mudar. Silenciou-se por alguns segundos. É lógico que sobreviver depois de sofrer um grave acidente faz qualquer pessoa repensar seus planos, sua vida, mas antes disso, você já tinha me transformado num tolo apaixonado. Lúcia pressionou levemente a mão dele que se encontrava sobre o seu ventre, enquanto Torã continuava a falar. Tudo isso me fez entender que não devemos abandonar nada que seja importante em nossas vidas. E você e o sucessor são importantes para mim, mais do que tudo. Eu largaria qualquer proposta para ficar com você se precisasse. Lúcia o envolveu num abraço bem forte, apertado, e assim ficaram por um tempo sem que nenhum som fosse produzido. Torã? Fale, meu amor. Como soube? Indagou. Sobre a gestação? Foi Zomar quem contou? Não propriamente. Ontem, quando ele me visitou e soube que não estávamos juntos, insistiu muito para que eu descobrisse o real motivo do seu distanciamento. Eu confesso que cheguei a pensar que você tivesse se afastado com medo do que ainda pudesse ocorrer comigo. Torana Gur, falou firme. Eu não acredito que pensou isso. Como pôde? Era a única explicação que eu via. E não a culparia se pensasse assim, de alguma forma. Beijou-a mais uma vez e mais outra. Aproveitando-se de um momento de distração, Lúcia se levantou rapidamente e se posicionou sobre ele. Usou toda a força para prender as mãos dele acima da cabeça e, quando deixou imobilizado, se aproximou e começou a provocá-lo com vários beijos por todo o rosto. Você sabe que vai ser severamente punido por pensar desta forma, não sabe? Serão horas e horas de pura tortura. Está preparado? Os olhos cinza ficaram vidrados nela e um sorriso malicioso surgiu nos lábios, enquanto se rendia aos encantos de Lúcia. Estou preparado. Pode começar que eu aguento. Falou ao mesmo tempo em que a iluminação do lugar diminuía gradativamente. Os cabelos dela caíam sobre o rosto de Torã, enquanto mantinha uma sequência de carícias e beijos. Os lábios desceram para a região do pescoço, enquanto as mãos tentavam se livrar daquelas roupas desnecessárias. Lúcia não parou de beijá-lo, percorrendo todo o abdômen másculo e viril. A saudade sentida naqueles meses de solidão aflorou com força total, deixando-os totalmente entregues à paixão. Ele devolveu cada beijo que recebeu, permitindo-se se deliciar, mais uma vez com a textura daquela pele macia, com o frescor do perfume e com o gosto da boca dela na dele.
Com os corpos colados como ímãs e as bocas sedentas, numa louca ânsia de se entregarem ao prazer, eles finalmente se deixaram levar pelo arrebatador êxtase que tomara conta de ambos, naquela envolvente dança de corpos, um momento de pura entrega e cumplicidade. Lúcia abriu os olhos e se viu rodeada por braços fortes e envolventes. Havia anoitecido, mas a pouca claridade que entrava permitia que visualizasse nitidamente cada traço daquele rosto que tanto amava. Gostava de vê-lo dormir, um dos raros momentos em que ele se mostrava vulnerável ao lado dela. Sentia-se sonolenta e um pouco dolorida, mas completamente feliz. Tinham-se amado muitas vezes, deixando ambos totalmente esgotados. Tentou se aconchegar um pouco mais, mas o leve movimento o fez acordar. Lúcia sorriu para ele de um jeito relaxado e ele retribuiu com um beijo na ponta do seu nariz. Vem cá, chega mais perto para eu esquentar sua pele. Que horas são? Bem tarde, devemos estar no meio da noite. Lúcia levantou um pouco a cabeça para olhá-lo, enquanto uma ruga de preocupação aparecia na testa. Você não vai embora, vai? Só se for para levá-la junto comigo. Se você ficar, eu fico também. Ai, como é bom ouvir isso. Uma onda de paz a invadiu com aquelas palavras. E para onde iríamos se não ficássemos aqui? Para a minha morada, evidentemente. A casa de seus pais. Ele sorriu ao vê-la temerosa. Não, sua boba, eu não moro com eles. E esse lugar fica longe daqui? Um pouco. Por que está preocupada? Distância não é e nunca foi problema aqui. Eu sei, falou pensativa. O que foi, Lúcia? O que a preocupa? Nada importante, é que terei que conciliar o meu tempo e minha atenção entre você e o meu avô. Pelo menos até o bebê nascer, e daqui a um mês não poderei mais me desmaterializar. E se eu dissesse que não quero dividir você com ninguém, ficaria brava? Muito. Tentou ficar séria. Você sabe que não seria justo fazer isso com ele, pelo menos enquanto não se cansar de mim. E você sabe que isso é impossível, mas daremos um jeito se isso lhe agrada. Razek realmente está muito encantado com você. Você falou com ele? Sim, claro. Como acha que eu entrei aqui? Do jeito que você sempre faz, usando o teletransportador. Por conta de tudo que me ocorreu, precisarei ficar alguns dias sem usar o cubo mágico. Você não esqueceu? Perguntou surpresa, se referindo à maneira como apelidou o aparelho ultramoderno. Ele passou a ponta dos dedos por todo o rosto de Lúcia com cuidado, como se ela fosse quebrável. Eu não esqueço nada que vem de você, declarou. E quando vocês se falaram? Entrei em contato com Razek hoje, depois que fui liberado pelos Remedeis. Disse que gostaria de conversar com você e com ele também. Assim que concordou, me dirigi para cá, num dos vários veículos aéreos existentes em Artânia, o Flanides. Ele é muito útil quando temos pressa e é pequeno e veloz. Se quiser, podemos passear nele ao amanhecer. Existem tantos lugares que quero lhe mostrar. Eu tenho uma consulta marcada pela manhã. Já passou da hora de começar a fazer um acompanhamento. Ótimo, iremos juntos. Mas Razek também se prontificou a ir. Então, iremos nós três. Lúcia sorriu imaginando a cena, chegando à consulta com aqueles dois grandalhões a tiracolo. Pelo visto, vocês não vão facilitar a minha vida em nada, não é mesmo? Ele apenas concordou com a cabeça. E o que vocês conversaram? Eu precisava me justificar, afinal de contas, ele a deixa sob os meus cuidados e, quando a encontra pela primeira vez, você está gerando um sucessor meu? Vim preparado para receber seu desprezo, mas, para minha surpresa, ele apenas ouviu e no final me abraçou, como um autêntico genitor.
Acho que tanto o sofrimento fez perceber o que realmente importa na vida. E disse que por mais que eu tentasse disfarçar o que sentia, não consegui. Ele é muito especial, sabia? Estamos nos entendendo muito bem. Não precisa nem dizer. Quando já estava me dirigindo para cá, ele voltou até mim e praticamente me ameaçou caso a magoasse, verdade? Sim, então ficarei o tempo todo ao seu lado para que isso jamais aconteça. Farei esse sacrifício, disse sério e concentrado. Se ele soubesse que foi a neta dela que o seduziu, acho que ele não te ameaçaria mais. Argumentou se aconchegando mais ao lado dele. Então vamos fazer de tudo para que ele não descubra. Será sempre um segredo nosso, respondeu enquanto aninhava nos braços. E permaneceram assim, abraçados por um bom tempo, sem que ninguém falasse nada, apenas saboreando os momentos de felicidades. Eu contei, sussurrou ela no meio daquele silêncio. Ele afrouxou um pouco o braço enquanto erguia uma sobrancelha ao olhá-la. Eu contei sobre o bebê desde a primeira vez que me deixaram vê-lo. Eu conversava muito com você, falando dos meus sonhos de um futuro juntos e do nosso filho. E sempre que isto acontecia, o seu organismo apresentava respostas positivas. Em seguida, deu aquele sorriso de quem iria aprontar. Portanto, se contei, estou absolvida. Foi você que preferiu ficar dormindo enquanto... Ele não a deixou terminar, a beijando com vontade, mais e mais. Sempre que estava com ela, queria mais. Quando finalmente a soltou, tinha aquele sorriso de garoto levado nos lábios. Não valeu, portanto continua sendo culpada por esconder isso de mim. Você não disse até agora como descobriu. Foi quando Zomar comentou que ninguém mais conseguia ouvir os seus pensamentos. Até então, achava que o problema estava em mim, por ainda me encontrar fraco por conta da queda. Mas assim que ele falou, percebi na hora o que ele quis insinuar, apesar de não ter certeza de nada. E o que você sentiu naquele momento? Uma vontade louca de vir atrás de você para confirmar minhas suspeitas. Vários sentimentos chegaram até mim, formando um vórtice de alegria, preocupação, perplexidade, empolgação e ansiedade. E assim que aquietei minhas emoções, apesar de ainda estar muito indignado com sua omissão, passei o restante do dia me imaginando como um genitor e me conscientizando de que terei que dividir a minha mulher com outro homem. E se for menina? Então, vou precisar de um exército para defendê-la de qualquer um que tentar se aproximar. E se ela se parecer com você, a situação pode se complicar um pouco mais. Lúcia começou a beijá-lo novamente, mas de um jeito ameno, suave, como uma carícia. Eu já falei que te amo hoje, sussurrou. Antes de responder, Turan deslizou a mão pelo delicado pescoço dela, atraindo-a para mais perto. Seus olhos eram puro desejo. Não que eu me lembre, murmurou antes de se entregar novamente aos encantos dela.